Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Pauta 2, o programa que te conecta aos principais assuntos da semana. E hoje o tema mistura realidade e ficção, a mitomania, quando a mentir se torna uma compulsão. O caso recente da jovem mineira Laisa Peixoto tem provocado um intenso debate público. A estudante de 22 anos supostamente seria a primeira astronauta brasileira a ir para o espaço, divulgando conquistas acadêmicas e profissionais impressionantes, mas que, segundo especialistas e a própria agência, não condizem com a realidade. A história ganhou repercussão e dividiu opiniões. Tudo seria verdade ou uma realidade paralela? Estaríamos diante de uma condição de saúde mental ou de um caso de manipulação consciente? E até onde a exposição pública contribui para o agravamento desses quadros? São essas questões que queremos discutir com você no programa de hoje, e essa história nos leva a refletir sobre os limites entre fantasia, mentira e transtornos psicológicos, como a mitomania. O caso levantou questionamentos. Estaremos, então, diante de uma mitomania para nos ajudar a entender esse comportamento e a compulsão da mentira, onde que a mentira pode levar e como ela pode afetar a vida de alguém ou de um grupo de pessoas. Nós recebemos no programa de hoje a psicóloga Cleide Neves. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença aqui no Pauta 2. Eu quem agradeço, muito obrigada mesmo pelo convite. Satisfação estar aqui novamente. A Jéssica trouxe aqui um ponto na fala dela que foi uma verdade ou realidade paralela, não é? E o que a gente pode... Claro, o caso envolvendo a jovem Laisa Peixoto, ele traz aí uma série de questões, há desdobramentos ainda em relação a esse assunto. A jovem tem se manifestado pelas redes sociais, colocando a argumentação dela. Por outro lado, há uma série de informações que elas são distintas do que a jovem vem colocando, mas o fato a gente, trazendo aqui nessa introdução, né, desse assunto, como que a gente pode fazer essa amarra, né, entre esse tema mitomania, a verdade e uma realidade paralela a partir desse caso, né, que a gente está ilustrando? Bem, inicialmente, né, trazemos aqui o que o DSM-5 nos proporciona de informação científica. Para quem não sabe, o DSM é o Manual de Classificação, né, das doenças mentais, os transtornos mentais. E o DSM, ele não classifica mitomania como um transtorno, né? A mitomania, ela é um sintoma que pode estar associado a outros transtornos, né? Então, quando a gente traz o paralelo aí do que é verdade, do que é mitomania, inicialmente a gente traz o conceito da mitomania, né? Que é a mentira compulsiva, né, o ato de mentir compulsivamente. E quando a gente fala também da mentira compulsiva, a gente está trazendo aí o hábito, né? O hábito é rotineiro. A pessoa, ela mente rotineiramente, sem a necessidade e acreditando na própria mentira. Me perdoe aqui até um trocadilho, né, Jéssica? As pessoas falam assim, ó, mente que nem sente. É isso, a mitomania? É por aí. Ela mente que ela traz aquilo como sofrimento, né, para que ela compreenda que aquilo seja a mitomania, né, seja esse sintoma associado a outros transtornos, ela traz esse sofrimento, né? E por que essa pessoa traz repetidamente a mentira sem a necessidade? Na maioria das vezes, insatisfação, baixa autoestima e a não aceitação com a sua própria realidade. Mas aí a gente entra num ponto que, inclusive, conversando com um amigo sobre esse tema, Samuel, que a gente se levantou e é uma curiosidade que eu trago. Essa pessoa, ela realmente acredita naquilo que está sendo falado? Porque também isso talvez possa mudar algumas coisas na situação. Ou não, a pessoa tem a consciência que se trata de uma mentira. Como que é essa percepção? Inicialmente, Jéssica, ela traz aquilo com uma certa consciência, né? É a busca por uma persona,
né? É a insatisfação e ou o desejo de estar buscando aquilo que ela está trazendo como informação. Seria, no caso, uma idealização, né, da mesma. E aí, com o passar do tempo, com aquilo que ela vai trazendo repetidamente, ela acaba trazendo aquilo como uma verdade. Então, ela não vai ver aquilo como uma mitomania. Ela vê aquilo como algo que possa, sim, acontecer, possa vir a acontecer. E é um caso que gera muita curiosidade. Casos assim geralmente atraem uma grande repercussão pública. E aí a gente pensa um pouco também nesse outro lado da história, né, que é quem consome essas narrativas. Por que que histórias assim atraem tanto interesse e mobilizam tanto as pessoas em redes sociais, em conversas? Como que é esse interesse que o ser humano tem por tipos de histórias assim? A rede social, né, a gente entra aí agora numa vertente da tecnologia, da nossa modernidade, da nossa atualidade do dia a dia. Entra aí até os cuidados, Samuel, da gente saber no que a gente acredita. É aquilo mesmo? Né? A rede social traz uma realidade muito perfeita, né? Ali aos olhos de quem vê, de quem está do lado de cada tela. Isso incentiva, né? Isso traz o incentivo de querer aquela situação para si. Então, ela acaba esquecendo, né, da sua própria realidade e vai atrás, né, daquela idealização. Ela fantasia, ela entra no mundo fantasioso. E quando a gente fala de mentira, né, fantasiosa, Piaget, né, ele nos deixou aí claro a normalidade, né, da fase da fantasia, da mentira fantasiosa da criança ali de 3 aos 5 anos de idade. A criança é preciso, inclusive, né? É necessário que essa criança venha com esse mundo fantasioso, né? Ela deseja ali ser a Cinderela. Ela cria uma situação de a minha avó quebrou o braço e ela conta aquilo como se fosse uma realidade, ao mundo fantasioso, né? O lúdico. Agora, a partir da adolescência, ali, da pré-adolescência, 10 aos 13 anos adiante, se os pais percebem, né, que essa criança continua nesse mundo fantasioso, já entra a importância de buscar, né, um especialista, um psicólogo TCC, por exemplo, um analista comportamental, para que ele comece a tratar, né, que possa desenvolver futuramente uma mitomania, que é um sintoma associado a outros transtornos. A gente sabe que transtorno ele não tem cura, né? O transtorno ele pode ser cuidado, a pessoa pode evoluir, mas cura não. Então, caso os pais percebam que os seus filhos vão trazendo aí a mentira com muita frequência, sem necessidade, a mentira, inclusive, faz parte da vida de todo mundo. A gente fala da mentira social. O que é uma mentira social? Né? Seria eu trazer uma situação para não ser deselegante. Né? Agora, se isso prevalece com muita frequência, sem a necessidade, buscar um especialista. Agora, no caso, né, que a gente está falando da Laísa Peixoto, né, que chamou a atenção no Brasil inteiro, sem entrar propriamente no mérito, né, se é verdade, se é mentira, mas apontando aqui as contradições. As contradições, ela fala, por exemplo, que uma jovem de 22 anos... Quando eu ouvi a notícia pela primeira vez, pensei assim, Jéssica, nossa, que bacana, uma brasileira, né, jovem, indo para o espaço. Mas aí eu fui fazendo as contas, mas 22 anos, já com pós-graduação, mas assim, não é? A vida seguiu. E depois que veio o fato, né, que o fato veio à tona, aí algumas dúvidas, né, em relação a isso. Primeiro, por exemplo, que a primeira brasileira a ir para o espaço, mas aí as próprias agências de notícias, os próprios meios de informação trazendo uma contraposição em relação a isso, né, de que é uma missão particular da Titãs Space e não há autorização da NASA nesse momento, enfim, trazendo aqui o contexto para ilustrar o seguinte, por mais que, eu falei aqui que não ia entrar no mérito, né, mentira ou verdade, mas há uma distorção da realidade, isso é fato. Essa distorção da realidade, isso
de alguma forma, caracteriza uma mitomania ou não? São questões distintas. Ela traz informações que, dependendo de quem ver a informação, é muito realista, né? Parece ser muito verdade. Então, entra aí, quando a gente fala que a mitomania pode estar associada a outros tipos de transtornos, né, é essa a realidade que pode estar acontecendo com a jovem. Né? Ela pode estar aí... não posso diagnosticar, né? Eu não tive com ela no meu consultório, eu não posso trazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico de um transtorno narcisista, por exemplo. Não posso, mas pode estar associado. Né? A insatisfação com a realidade, né? A não aceitação com a realidade de vida da mesma. O superdimensionamento de uma realidade também? Isso mesmo, isso mesmo. Então, ela traz aquilo como algo real, né? E ela consegue ainda conduzir, né? Ela desmentir ali a própria mentira. Ela traz uma situação que a gente avalia como um nível, inclusive, de QI alto. Essa pessoa é muito inteligente, porém, ela precisa levar essa inteligência adiante de outra forma. E a gente não julga, a gente não está aqui para julgar. Inclusive, é uma das situações que o mitomaníaco ele tem muita dificuldade, que é sobre o julgamento. Né? Ela tem um prazo de validade, né, com quem ela se relaciona. Até que aquele amigo, aquele namorado, descobre, né, que ela mente, e não é que ela mente demais, ela mente compulsivamente. Então, isso afasta as pessoas. Isso afasta as pessoas dela. E isso traz esse sofrimento que eu menciono aqui. Inclusive, puxando o gancho, essa é uma história, né, uma situação que agora está exposta nas redes sociais, com milhares de comentários, com pessoas algumas pessoas identificam que pode se tratar de alguma condição psicológica e tentam agir com algum certo grau de empatia, né? Pensando em que condição que a levou a fazer isso. E outras pessoas, por outro lado, como é bem recorrente nas redes sociais, já partem para o julgamento, para a crítica, para palavras, né, de baixo calão. Enfim, se caso a pessoa, né, se tratar realmente de um caso de mitomania, em que grau essa exposição na internet pode, inclusive, agravar o quadro dela? Essa pessoa pode entrar, né, numa depressão, né, generalizada e acontecer outras situações que pode levar à morte, como, por exemplo, um pensamento suicida, de falar, nossa, eu sou realmente isso, eu não valho para essa vida, e trazer uma realidade, né, muito negativa. Então, quando a gente fala do não julgamento, a gente sabe aí que a internet, os haters estão aí a toda postagem, toda publicação, mas é importante que não aconteça o julgamento, porque essa pessoa sofre, as pessoas próximas sofrem juntamente, né, com ela, cada um na sua subjetividade. Então, tem que ter todo um zelo, todo um cuidado. E um detalhe assim, que me chamou a atenção, tem aqui no Brasil, mas também situações que são alheias também aí mundo afora. Aqui no Brasil, eu falo mundo afora para não parecer que é uma jabuticaba nossa aqui, apenas o Brasil. Mas há alguns fenômenos que chamam muito a atenção. A grávida de Taubaté. Quem não se lembra, não é, desse caso? Foi emblemático, uma história, curiosidade, não é? E, inclusive, ela aparecendo aí recentemente de novo, né, à frente das câmeras. Tem também o rapaz, o Marcelo, que durante muito tempo falou que era um herdeiro, um dos herdeiros dos donos da Gol. Né? E, a nível mundial, falei Brasil, mas fora também, muito interessante uma série, não é, que foi veiculada sobre um golpista que engana mulheres, o prazer dele é enganar mulheres pelo Tinder. Né? Então, foi feita uma série sobre isso. Né? Então, estou falando aqui de diferentes tipos de contextos e mentiras. Até que ponto a exposição destes casos, não é,
grávida de Taubaté, o Marcelo da Gol, esse golpista do Tinder, isso acaba interferindo para que o tema seja debatido e a gente possa entender um pouco mais sobre a mitomania. Samuel, olha só, a grávida de Taubaté é um caso que não é tão antigo. 2010 está bem ali, né, Jéssica? Então, temos aí 15 anos do ocorrido. Sempre houve, né? Sempre existiram os mitomaníacos. O que, assim como a gente fala que a internet, né, tem os seus malefícios, mas tem também os benefícios de repercutir, né, esses casos e fazer o alerta, né, a Organização Mundial da Saúde trazer o alerta para a preocupação com a saúde mental. Né, a questão do rapaz do Tinder, né, ele pode estar associado aí com a esquizofrenia, pode estar associado aí com a questão como eu falei agora há pouco, o transtorno do narcisismo. Então, é um alerta e a gente tomar esse devido cuidado com tudo que acredita na internet, não sair publicando fake news. Né? Nós vemos casos aí de noticiários que surpreendem, né? Traz casos, né, de mitomania, inclusive, eles são muito confiáveis, entre aspas, na notícia, mas entra aí a preocupação de realmente trazer a palavra confiança. Até nesse sentido que você está falando, é o cuidado também que a gente precisa ter, Jéssica, naquela frase que é comum, a mentira contada 1000 vezes é verdade. Então, é ter esse cuidado de fazer essa análise também, não só do ponto de vista de quem está falando, mas também de quem está recebendo determinada mensagem? Isso mesmo. Aquele que está falando está levando ali a sua idealização, a sua fantasia. E o outro, né, que está acreditando, ele também pode ser prejudicado. Né? Vocês, jornalistas, para levar uma notícia, tem que ter todo um zelo, todo um capricho. Imaginem repercutindo aí uma notícia fake news, onde vocês acreditaram em um mitomaníaco. É complicado. Então, tem que ter toda uma pesquisa, toda uma busca para não cometermos equívocos. Inclusive, também, essa pesquisa e esse cuidado vem também por parte dos profissionais que terão contato com esse indivíduo, né, caso realmente haja o diagnóstico de uma mitomania. E aí eu queria expor essa questão do tratamento, que eu imagino que seja algo sensível e que expressa um desafio para o profissional, principalmente se estiver associado a outros tipos de transtornos, como, por exemplo, o caso da mitomania, mas associada a um narcisismo ou a outros tipos de transtornos. Nesse caso, qual é o olhar que esse profissional da saúde precisa ter em relação a esse paciente? Primeiro, ali, conquistar, né, o vínculo com esse paciente. Né? Ele, na maioria das vezes, ele não vai por livre e espontânea vontade. Vai levado por um familiar, ele vai levado por alguém que o ama, que não o julga e que quer ajudá-lo, né? Que queira ajudá-lo. Então, a partir do momento, né, que esse paciente, né, que esse mitomaníaco, ele conscientiza, ele reforça ali, né, a aceitação de que ele é um mitomaníaco, que ele não é aquilo que ele está idealizando, vai trazendo ali a evolução, né? Ele aceitar. Então, esse profissional que vai estar com ele desenvolvendo esse vínculo paciente-psicólogo, por exemplo, ele vai ter a certeza de que ele precisa mesmo, seja de somente o autoconhecimento e buscar a evolução do tratamento, ou se ele precisa estar ali no multiprofissionalismo, ali juntamente com o psiquiatra, por exemplo, porque existem casos que é preciso entrar com uma medicação. Né? O psicólogo ele não medica, mas ele indica ali o colega psiquiatra para que ele esteja ali trazendo a evolução e a melhoria, né, desse sintoma desse paciente. A Jéssica tocou no tratamento, eu pergunto a parte preventiva. Tem prevenção? Tem. A prevenção é como eu falei antes. A mentira ela faz parte da nossa vida, o que a gente chama de mentira social. Mas a mentira patológica, né, ou a mitomania, de que maneira que a gente previne? Autoconhecimento. Quando você se pergunta, você se percebe, porque o mitomaníaco, quando começa, é por uma idealização.
um sonho, um comportamento que ele associa ali de incentivo na internet e outras situações, quando ele se percebe nesse lugar, né, e ele fala, peraí, mas por que eu criei essa situação? Por que eu menti? E ele traz esse autoconhecimento, ele vai buscar ajuda, né, mesmo que já esteja acontecendo. Você me perguntou da prevenção. A gente volta lá na adolescência. Essa necessidade dos pais ou pessoas responsáveis por crianças e adolescentes estarem atentas ao seu comportamento, né? Então, se o pai ou a mãe percebeu que o adolescente está trazendo mentira repetitivamente, ele precisa sentar com esse adolescente e ouvi-lo, sem brigar, sem julgar, porque ele precisa de apoio, ele precisa de acolhida, ele está em um processo evolutivo de sofrimento. Então, a última coisa que ele pode é ser julgado. E há um caminho onde encontra-se esse equilíbrio entre você cobrar uma responsabilidade da pessoa, até porque a mentira, seja pequena ou grande, gera efeito, gera consequências, mas, ao mesmo tempo, ter esse posicionamento empático que não vai piorar a situação, não é mesmo? É isso mesmo, Jéssica. É preciso ter a empatia, né? É preciso ter o cuidado. E o diálogo é fundamental. O diálogo é muito importante para esse familiar, para esse amigo, o marido ou namorada, enfim. Essa pessoa requer cuidado, né? E a prevenção acontece, na maioria das vezes, quando ainda na pré e na adolescência. Porque os transtornos, a maioria deles, são desenvolvidos nessa fase da vida. Então, os pais que não se atentam aí aos comportamentos dos seus filhos comecem a ter um cuidado maior. Há um detalhe, e aí nessa linha ainda da infância, né, da adolescência. Fiquei aqui refletindo enquanto a Jéssica perguntava. Se a mãe da gente, quando a gente é pequena, fala assim, olha, melhor você falar a verdade, senão você vai ter uma consequência. E aí, quando a gente traz para esse campo da prevenção, também é nesse sentido, uma consequência que essa série de mentiras pode gerar na minha vida? A criança e o adolescente, primeiro que ele não precisa ter medo, né? Ele não precisa sentir medo dos pais, ele precisa respeitar e compreender que ele também é respeitado, né? O medo, ele causa, ele incentiva a mentira. Ele vai mentir, né? Porque vai ter uma punição, seja qual for a punição que esse pai, que essa mãe leva esse filho, ele prefere, né, mentir do que ser punido. Então, é trazer essa atenção e, outra vez, falar da palavra diálogo, né? Trazer a confiança. E se você percebe que você não está trazendo uma punição, como pai ou mãe ou responsável, né? A pessoa responsável pelas crianças, por esse adolescente, e ele continua sem a necessidade, é aí onde a gente percebe os sinais da mitomania. Bom, um assunto que realmente gera esse cuidado e essa atenção que nós também, como sociedade, devemos ter de não emitir julgamentos acelerados, apressados, né, Samuel? Mas buscar realmente o conhecimento sobre essa condição, sobre as possíveis consequências. E deu para a gente ter um bom panorama sobre o assunto hoje. Samuel, obrigada mais uma vez aqui por dividirmos mais uma edição do Pauta 2. Hoje conversamos com a psicóloga Cleide Neves. Muito obrigada e volte mais vezes aqui ao Pauta 2. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, Samuel. E vamos ficar atentos aí aos comportamentos dos nossos filhos, tomarmos cuidado com aquilo que a gente vê na internet, republica, ter toda a atenção e todo o cuidado. Muito obrigada. Com certeza. Também obrigada a você que acompanhou a gente em mais uma edição e até a próxima.